E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo, do Entre Prosas e Divagações. Hoje estamos somente eu, Danilo de Figueiredo, e o Fábio Bolliger, direto de Portugal. O Matheus e o Thiago. O Thiago, de fato, ele pode apenas 2 episódios por mês, né? Que são os episódios que coincidem com a folga do trabalho. E o Matheus tá de chinelinho, né? O Matheus deu uma de Valdívia e decidiu não gravar hoje. Então, como tá somente eu e o Fábio, é a versão mais comum nos últimos anos, né? Que ficou, os últimos, sei lá, 3 anos, ficou eu e o Fábio bastante. Então, já citei algumas vezes aqui, vou apresentar Fábio, direto de Portugal. Como você tá, meu filho? Olá, pessoal. Olá, Danilo. Olá a todos. Para além do frio, que já foi pior, mas ainda continua aqui, estou bem, me encontro bem, sã e salvo numa sexta-feira. Contente também com os resultados da minha equipe, que vem desde o ano passado. Acho que a gente está na maior sequência de vitórias Na história. desde. Não, da história não, acho que foi desde 2001, que teve um Paulistão de 2001 que também a gente ganhou vários jogos. Uhum. E estou feliz também com o resultado da Copinha. Estamos na final. Vamos ter duas vezes Corinthians e São Paulo. Não me lembro agora qual é o nome do clássico. É o É Majestoso, não é? majestoso, Tem é que ser majestoso. Majestoso. É. Com São Paulo tinha que ser Majestoso mesmo. Tem que ser um nome pomposo. É. Derby Paulista mesmo só há um, né? O verdadeiro e único. Sem dúvidas. O resto é Mas cópia. pronto. O resto é dor de cotovelo. Desculpe aí os rivais, mas a verdade é essa. Cientistas paulinos, até pessoal da Lusa, Juventus, mas clássico derby paulista, paulistano pelo menos, né? Sem contar o derby Ah, campineiro, que sim, vamos tratar justamente. no episódio de hoje, só há um. Enfim, depois vamos bater no São Paulo duas vezes no mesmo dia, então estou deveras contente. Ah, tem 2 jogos? O do Paulista também é? Ah, que interessante, cara. O próximo do Paulista é o contra o São Paulo e o final da Copinha, que voltará a ser sediada no glorioso estádio do Pacaembu, vai ser também contra o São Paulo. Que legal, não sabia que era no mesmo fim de semana os 2 jogos. Ah, isso me deixou. Eu vou torcer pro São Paulo, infelizmente, 2 vezes, velho. Não gosto de torcer pro São Paulo, mas é o que resta, né? Ah, tudo bem, a gente está acostumado com o anticorintianismo, é algo que até nos alimenta a ser mais Só é corintianos. uma infantilidade, do caramba, né? Porque se jogar Palmeiras e São Paulo, vocês vão torcer pro São Paulo também. Olha, muito honestamente, não. Ah, vai torcer É pro aquele Palmeiras. jogo que assim, não, é aquele jogo que assim, eu vou assistir pelo gosto do futebol, mas honestamente, torcer é uma palavra forte. É que torcer é mal usado, mas Independentemente, assim, eu posso dizer que eu ficarei mais feliz se o Palmeiras perder. pronto, tá torcendo pro São Paulo. Hum, Mas eu não vou. Se o São Paulo perder, eu também ficarei feliz na mesma, entende? Inclusive, eu fui. A semifinal da Copinha foi Grêmio e Corinthians, né? E eu fui no jogo, que não sei se sabem, mas a minha companheira é gremista. E daí, cara, foi muito tenso, assim, porque, obviamente, a maior parte da torcida, embora o mando fosse do Grêmio, a maior parte da torcida era do Corinthians. E, e o Barueri é um estádio que fica no meio de um bairro, né? Então, as ruas bastante estreitas e tal, e parecido com o São Januário, assim, né? E daí, assim, Sim. virou uma esquina, tem 1 milhão de corintianos, né? E obviamente eu tenho tatuagem do Palmeiras no peito e na perna. Eu fui, obviamente, de calça e com uma camisa bastante fechada, assim, tipo um padre, né? Um calor desgraçado, eu tudo fechadinho, assim. Só que, assim, internamente, você olhava na cara de todo mundo, parecia que todo mundo sabia que era palmeirense, sabe? Então eu tava com muito medo, assim, sabe? Porque, assim, tipo, basta um desconfiar e querer tirar uma satisfação e eu morro, né? Não tem um meio termo, né? Então eu fiquei com muito medo, cara. Eu dei graças a Deus na hora que eu entrei no carro pra ir embora, sabe? Que, nossa, pra dar BO ali é assim, ó, 1, 2, né? Exatamente, é dois palitos pra dar ruim, né? Que a gente não faz por amor à companheira, né? Pois é. Ainda bem que ela é gremista. Pensa assim, ela podia ser corintiana. Daí não teria relação, cara. Já cometi esse erro, já e não cometo nunca mais, velho. Olha, assim, só para finalizar então, antes de entrarmos no tema, eu por um acaso nunca
tive uma namorada corintiana. Já tive São Paulina. Acho que eu só tive namoradas São Paulinas, para dizer a verdade. Uhum. Nunca na vida namorei uma corintiana, nem uma palmeirense, mas também, sinceramente, não tenho problemas com isso. Ah, eu tenho, cara. Assim, só em dias específicos, em certos jogos que, né, evidentemente não poderemos estar juntos e aí não existe amor, não existe nada, É, eu, só, eu, só existe uma coisa. eu saí por 3 meses com uma menina da Gaviões. E, e eu da Nossa, mas Mancha. também aí você não bastou ser corintiana, tinha que pegar logo da Gaviões da Fiel. Que essas coisas a gente não escolhe, né? E daí a gente terminou, já contei essa história, a gente terminou, assim, não era um namoro, né? Estávamos só com 3 meses. Mas nós terminamos no derby de 2017, aquele que vocês ganharam e o Romero fez a selfie, assim. Daí, e assim, Ah, clássico. e nem foi um término, tipo, foi muito banal, assim, porque, tipo, ela me zoou e eu zoei ela de volta e ela ficou brava e nunca mais falou comigo. Eu falei, daí eu ia falar um palavrão agora, mas deixa pra lá. Então, assim, tipo, algo banal, sabe? Você viu que ali eu vi que não tem como. Não era para ser, mas olha, vamos falar do verdadeiro time verde de São Paulo, por favor, que já Bora, os bora. nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que eu ainda estou habituado É, é. a utilizar o termo ouvintes, mas nossos telespectadores já estão sedentos por ouvir o verdadeiro time alviverde paulista. Eu me confundo também bastante, assim. Eu ainda uso a nomenclatura antiga de ouvintes. Então, bora lá, pessoal. Introdução feita, agora vamos nos ater ao Guarani de fato, né? Ahn, esse episódio segue aquele quadro que temos sobre o futebol, né? E a gente fez episódio sobre o Juventus da Moca, fez episódio sobre a Portuguesa, os dois com uma audiência bem legal. E agora o Guarani, o que pra mim, na minha singela opinião, é o maior de Campinas, o maior do interior do Brasil. É, então é um time que eu gosto bastante, sinceramente. Gosto muito do Brinco de Ouro, do estádio do Guarani, né? E estava bem empolgado, bem animado por esse episódio. Então vamos lá. Então, o Guarani foi fundado em 2 de abril de 1911 na cidade de Campinas. Uma história que já começa com uma anedota curiosa, porque a reunião de fundação do clube foi no dia 1º de abril, né? Só que pensando, né, os fundadores ali pensaram no óbvio, né? Tipo, vai fundar o clube no dia 1º de abril, vai trazer para si já uma piada, uma zoeira ali. Então vamos mudar a data oficial da fundação para o dia 2. Então a data oficial, em toda a documentação está como o dia 2, mas a reunião oficial, né, a reunião tipo, na história de fato, foi feita no dia 1 de abril. Mas é uma mudança que eu particularmente concordo. Já vi, por exemplo, coisas de times por aí afora que foram no dia 1º de abril e mudaram e era só, tipo, sei lá, uma reunião importante para alguma coisa. Imagina a fundação do clube, né? Então eu entendo a mudança. O nome Guarani é em homenagem à ópera Guarani Segunda do Carlos Gomes, que é um compositor brasileiro muito famoso e da cidade de Campinas, né? Então a ópera é de 1870, né? Então o clube de 1911 é relativamente contemporâneo, né? Então Danilo, Oi? só fazer um pequeno adendo Ah, sim. para as pessoas que estão nos vendo, caso não saibam qual é a ópera do Guarani. Basta estar no seu carro às 6 horas da tarde que você vai ouvir essa ópera, que é a música tema da A Hora do Brasil, que é quando todo mundo fica de saco cheio e bota o CD para tocar. É aquela música clássica, ou a música de quando vai ter a posse do presidente, que é o tan, tan, tararam, tan. Enfim, não vou me estender porque já estou pagando mico o suficiente. Sim, sim, mas é bom. É isso mesmo, é verdade. Então é uma ópera muito importante na história do Brasil, né? E especialmente na história de Campinas, né? Então a população ali sempre teve muito orgulho e decidiu, os fundadores ali decidiram homenagear essa composição. E os fundadores são majoritariamente, isso é interessante, porque assim, o futebol em Campinas começou mais ou menos em 1902.
E daí para 1911, esse recorte, né, de 9 anos só, tinham sido formados 25 clubes em Campinas. Só que eram todos clubes dispersos, assim, né? Sem nenhum aglutinava o sentimento de ser de Campinas, sentimento de ser campineiro, ou sentimento de qualquer pertencimento. Eram clubes soltos e pequenos, nenhum se desenvolveu de verdade a ponto de ter um crescimento de torcida, né? A ideia dos fundadores do Guarani é justamente essa, é tentar criar um clube para o cidadão de Campinas se sentir representado. Então é um clube muito mais ligado a essa ideia, diferente de clubes, por exemplo, como o Corinthians, ligado à classe trabalhadora, então o que une os corintianos ali, especialmente, e no início, obviamente, né? É a questão de classe, a questão do Palmeiras com a questão e do Juventus da Moca, a questão dos imigrantes, a portuguesa também. Então, cada clube nessa época tem a sua desculpa, entre aspas, né, para ser criado. E a questão do Guarani é justamente a cidade em si, né? É um clube para que Campinas é uma cidade importante, né? Do estado de São Paulo, para ser um clube que aglutinava toda a população de Campinas, e para fazer frente aos clubes de São Paulo, por exemplo, né? Então, eu acho interessante isso, né? E de fato o clube consegue se desenvolver. A gente vai ver agora no desenvolvimento do episódio. O clube consegue se desenvolver do ponto de vista da torcida e crescer bastante, assim, de uma forma rápida, né? Diante disso, ah, nós conseguimos observar esse crescimento já em 1919, por exemplo. Então, o clube de 1911. Em 1919, tem a ideia da diretoria de arrecadar fundos para construir o seu estádio. Então, começa uma série de campanhas de arrecadação, né? Tipo, organizar quermesse, organizar festas diversas, etc. Uma série de campanhas para conseguir comprar um terreno para a construção do estádio, né? Primeiro a compra do terreno e depois a construção do estádio. E daí esse processo foi um processo relativamente rápido, se a gente pensar na época, né? Demorou 4 anos. Não acho um tempo longo para conseguir arrecadar fundos suficiente para comprar e construir um estádio, sabe? Então mostra que de fato o clube se popularizou muito rápido, ainda mais se a gente comparar com o que foram os outros clubes até então na cidade de Campinas, né? Eh, e para inaugurar esse estádio, né, em 1923, o Guarani convida o Paulistano, né? Que nessa fase amadora do Campeonato Paulista, né, do futebol do estado de São Paulo, o Paulistano era o principal clube nesse momento. Até chegar, sei lá, aos anos de 1930, o Paulistano é muito o principal clube ali. Até hoje, por exemplo, contando amadorismo e a época profissional, o Paulistano é o único tetracampeão paulista, né? E tem também o Arthur Friedenreich, algo assim, né? Meu alemão. Que é um futebolista muito importante nessa época de amadorismo. Só duas questões. É Arthur Friedenbach, Muito né, obrigado. Friedenreich. E sim, o paulistano, nessa primeira fase do futebol brasileiro, ou pelo menos no futebol paulista, foi um dos grandes clubes da cidade de São Paulo. Não era pouca coisa. Hoje, claro, ainda existe o Clube Atlético Paulistano, é um clube da classe média alta da cidade de São Paulo, ainda constitui de um time de basquete que joga na NBB, mas já o paulistano antigo do futebol agora só existe em classes amadoras. Fato é que, na verdade, ele nunca deixou de existir. As classes amadoras do futebol sempre foram assim no paulistano. Só quando houve a profissionalização do futebol, se não me engano, na década de 30, foi que o paulistano abandonou completamente o projeto futebolístico deles, uma vez que eles tinham uma ideia de um futebol ser uma coisa amadora. O amadorismo do futebol era muito relacionado a uma questão de jogar pela paixão, né? Não Uhum. havia essa questão de ganhar salários ou coisa do gênero, que era uma ideia que, por incrível que pareça, apesar de ser um pouco paradoxal, é uma ideia que é associada às altas classes que jogavam futebol, porque o futebol vem das altas Uhum. classes e vai se popularizar nas classes mais baixas. Então, os ricos, quando jogavam pelo esporte, pelo prazer.
Enquanto quando a classe mais baixas, quando sobressaíam no futebol, claro, evidentemente, queriam viver, fazer de carreira, fazer aquilo uma profissão e queriam, evidentemente, ganhar dinheiro sobre isso. Foi aí justamente que o paulistano deixou de continuar a ser um grande clube. E só para terminar também essa pequena divagação sobre futebolística, se não me engano, o paulistano ainda está entre os 5 maiores times Sim, com com títulos 11 paulistas. clubes, né? Depois, se Sim. quiser, ainda vou. Com 11 clubes, não, com Sim, 11 títulos, né? eu acho que acho que nem acho que se bobear, eles devem ter mais títulos que a portuguesa. Vou Sim, até dar sim. uma pesquisada aqui para não falar besteira. Mas, por favor, depois continue aí, Danilo, e eu já trago a informação. Tá bom. Eu sou um romântico do futebol, né? Então eu não gosto dessa separação de, tipo, contar a história do futebol só a partir do profissionalismo. Eu acho isso uma besteira, porque anula o passado, assim, como se antes não fosse nada, sabe? E o paulistano tem uma importância muito grande Sim. no desenvolvimento do futebol em São Paulo, né? Aliás, como você bem falou, tem 11 títulos. Depois dos 4 grandes paulistas, ele é literalmente o que vem a seguir. Ele tem a metade dos títulos do Santos, para se ter uma ideia. Pois é. Depois, seguido do São Paulo Athletic, do Charles Miller, que ainda existe também como clube. Eu acho que hoje só tem um time profissional de rugby. E aí depois vem a Portuguesa com 3 títulos. E aí pronto, aí já vem uma série de clubes que no qual já não existem, só voltando um time menor, se não me engano, o Ituano, não, Ituano o 2, né? Ituano que ganhou 2 É, títulos, o último em 2014, é. E o São Caetano com. com um, exatamente. E temos o Inter de Limeira também com um, e o Bragantino em 1990 também com um título. Já os times da Ponte Preta Guarani não possuem nenhum título a nível estadual, pelo menos na Liga, na Série A do futebol paulista. Exatamente. E o que o Fábio falou sobre. Já vou deixar uma dica cultural adiantada aqui. O Fábio falou sobre a questão do futebol amador e profissional, essa disputa nesse desenvolvimento, né? Tem uma série na Netflix, uma série curta, assim, tem uma temporada só, mas eu gostei bastante. Eu não lembro o nome em português, em inglês é The Game, né? Mas deve ser, talvez seja uma tradução direta, mas eu realmente não lembro, então não vou dar uma citação errada, né? Ah, Porém, fala justamente isso, o desenvolvimento do futebol, o surgimento e o desenvolvimento do futebol na Escócia e na Inglaterra lá no fim do século XIX, e fala justamente disso que o Fábio falou, como ele era das elites, a partir do momento que o primeiro momento foi na Escócia, onde operários passaram a jogar, e daí os clubes começaram a tentar colocar, pagar esses jogadores, porque tinham jogadores operários muito bons, e que destoavam bastante, assim, dos demais, né? Não só entre os mais populares, mas entre os mais ricos também. E daí mostra essa disputa entre profissionaliza, não profissionaliza, mostra as relações de classe, né? A elite impondo as suas ideias. Muito, muito interessante. É justamente a história do desenvolvimento do futebol lá atrás, né? Futebol mesmo, né? Então, muito, muito legal, assim. Recomendo, assim. E é uma série bem curtinha, né? Então, uma semaninha já mata aí. É, ainda terminando sobre a questão da inauguração do estádio, né? Um fato interessante nas pesquisas é que daí mostra como o Guarani já tinha uma popularidade bem interessante, é que a torcida do Guarani foi receber o paulistano no trem, né? Foi receber pelas ruas, né? Então foi receber a delegação do paulistano pelas ruas, fazendo uma grande festa e tudo mais. E levaram com festa, né? Como hoje em dia faz, né? Os clubes, sei lá, o Corinthians vai jogar com São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. A torcida do Corinthians vai levar o ônibus do Corinthians de algum lugar até o estádio em festa, assim, né? A torcida do Palmeiras faz a mesma coisa, mas é meio que isso, assim, só que naquela época, né? E levando os visitantes, né? No caso, o paulistano, porque o paulistano, como o Fábio falou bastante, é um clube, naquele momento, sensação, assim, né? Era o principal clube naquele momento. Então, recebeu o paulistano para a inauguração do estádio era um feito, era um motivo de muito orgulho, né? Para a torcida do Guarani. Mas ainda porque o Guarani ganhou a partida, inclusive, né? Foi 1-0 para o Guarani, então foi um momento muito interessante da história do clube. E de muito orgulho, né? É, E daí, pessoal, a gente vai agora já avançar nas primeiras
décadas do clube, né? A década de 20 e de 30, e ressaltando, né, os principais feitos, né? O Guarani ele disputa a primeira divisão no Campeonato Paulista, que daquela época não era pela Federação Paulista de Futebol, é pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, a PEA. É, então o Guarani disputa de 27 a 1931 essa primeira divisão. O Guarani passa a se destacar, especialmente nos torneios do interior do estado de São Paulo. Então, o torneio, como o Fábio falou, né, o torneio da elite paulista, o Guarani, nesse momento, nesse primeiro momento, essas primeiras décadas, não se destaca tanto. Mas passa a ser uma força do interior, né? Então, tanto da cidade de Campinas em si, mas como nas cidades da região, né? Os torneios da região do interior, né? Então, tinha bastante torneios paralelos, e isso é muito importante também porque desenvolve esses clubes do interior, né? E cria rivalidade também e tudo mais, entre regiões do estado, né? Então, já na década de 20, o Guarani passa a se destacar nesses torneios, né? Então, o Guarani é bicampeão campineiro, né, da cidade de Campinas, em 1919 e 1920. É vice-campeão regional entre as cidades da região próximas a Campinas, em 1921. Campeão regional em 1926. E vice-campeão, isso já é um feito interessante, já na década de 20, né? Vice-campeão, não é um título, mas é uma campanha de bastante destaque. Vice-campeão do torneio de início do Campeonato Paulista de 1928, perdendo a final por Esporte Clube Internacional, que apesar do nome não é o Internacional Gaúcho, é o mesmo nome, né? Só que não é o Internacional Gaúcho, é o Internacional aqui de São Paulo. Esse torneio de início é um torneio que era bastante comum nos estaduais do Brasil afora. Tinha no Rio, tinha em tudo quanto é lugar. Aqui em São Paulo também. E era bastante prestigiado na época também. Então, sei lá, Corinthians, Palmeiras, São Paulo tem vários. Se você abre a galeria no site do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, etc., tem lá, campeão, torneio, início, ano 1900, lá. Então, assim, naquela época, naquelas décadas 20, 30, 40, etc., são torneios bastante prestigiados e que mostra, portanto, que é um feito, embora o Guarani não tenha ganho esse ano, é um feito muito grande já. Já o clube de 1911, do interior de São Paulo, ser vice-campeão, sabe? Eu acho. Por isso que eu coloquei no roteiro, por ser uma campanha de grande destaque, né? Já nos anos de 1930, há um grande crescimento da torcida do Guarani, né? Então, a década de 20 serve para sedimentar aquele crescimento da década de 10. O fato do estádio ter sido criado também fortalece, né? E os anos 20 todo serve para um grande desenvolvimento da torcida, se tornando um clube bastante popular na cidade de Campinas, e não só na cidade, como na região também, né? As cidades mais próximas, menores, que não tinham um clube, por exemplo, o Guarani passa a ser uma referência, né? Bora lá, 1930. Foi campeão também regional, né? Ainda dentro dessa perspectiva de cidades próximas, em 1932, e novamente bicampeão campineiro em 38 e 39. A década de 40 é uma década muito importante para a história do Guarani, que é um momento que o clube realmente se coloca como a principal força do interior de São Paulo. ah, Ixi, o Fábio caiu. Mas eu vou continuar aqui. A década de 40 justamente coloca o Guarani como a principal força do interior de São Paulo, né? Portanto, então, o Guarani ganha 5 dos 10 torneios disputados em Campinas. Então, passa a dominar a cidade, né? É tricampeão. É tricampeão em 41, 42 e 43. E campeão paulista amador sobre o Palmeiras em 44. E esse título sobre o Palmeiras em 44 é muito interessante, porque é o título. Eram como se fossem dois paulistas paralelos, né? E que eu acho um formato bastante interessante, eu acho que deveria ter hoje em dia, inclusive. Ia fortalecer o campeonato. Ia fortalecer os times do interior, na minha opinião. Então tinha o Campeonato Paulista da capital e o Campeonato Paulista do interior.
E daí o Palmeiras foi campeão paulista da capital em 44, o Guarani campeão paulista do interior em 44, e daí jogava uma final para ver o campeão estadual, né, a disputa entre a capital e o interior. Acho interessante, porque mesmo que se o clube do interior perca a final, que normalmente é o que acontece, ele já ganhou um título antes, né? Que é o campeão paulista do interior. Então é bastante interessante. E é um campeonato muito mais prestigiado do que o campeão paulista do interior atual, né? Que é o pessoal que não se classifica para as quartas de final do Paulista, né? E disputam, e quase sempre são clubes do interior do estado. São raros os momentos onde os clubes da capital não passam para as quartas, né? Como aconteceu com o Corinthians em 2024, por exemplo. É, mas o. Mas assim, sendo justo, aconteceu com o Santos também, 23, 22, etc. Mas o fato é que hoje em dia não é um torneio com tanto prestígio mais. Tem pouca atenção da mídia, por exemplo. Tem uma atenção da mídia do interior, mas ainda assim não tão grande. Nessa época era muito importante. Mas também porque possibilitava que o time do interior disputasse uma final estadual geral com o time da capital, né? Então é muito interessante. E o Guarani, portanto, se torna campeão paulista do interior, né? Desculpa, campeão paulista do interior e campeão paulista amador, porque esse torneio era amador ainda, ah, em 1944 sobre o Palmeiras. Também é novamente. Danilo, Oi. desculpa, só para ressaltar também a importância do Campeonato Paulista naquela altura, é importante nós lembrarmos que não havia um campeonato a nível nacional, haviam torneios, alguns do gênero, já havia o torneio Rio-São Paulo, que já incluía as principais equipes do Brasil, mas naquela época a gente tem que lembrar que o torneio estadual, o campeonato estadual, melhor dizendo, era o principal, é o que mais competitivo havia. Estamos Uhum. falando de uma época que nem Libertadores, nada existia. Até mesmo os campeonatos, por exemplo, da Argentina, ou dos países europeus era extremamente concentrado nas capitais. Da Argentina, 90% dos clubes são quase que todos da província de Buenos Aires. E um país na magnitude do tamanho que é o Brasil, fazer um campeonato a nível nacional nos anos 30, 40, sem estradas, sem aviões, que aviões ainda também não era uma coisa assim tão tranquila de se Uhum. pegar, era inimaginável termos um campeonato daquela magnitude. Não dava para imaginar que no final de semana o Guarani ia jogar contra o Bahia e depois no outro final de semana ele tinha que jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Justamente. Acho que só nessa questão de tempo de transporte terrestre, eles já perdiam o tempo todo, não iam conseguir treinar, não iam conseguir fazer nada Sim, sim, sem falar no dinheiro, que não era. também. O dinheiro não estava no futebol nesse momento ainda, né? O, Exatamente. teve, por exemplo, em 37, o título que foi reconhecido pro Atlético Mineiro agora, acho que é 37, 38, eu não lembro. Mas era um torneio do Sudeste, né? Tinha clubes do Rio, de São Paulo, de Minas e do Espírito Santo. E daí o Galo ganhou. Mas ainda assim é o máximo que eu me lembro de teve um torneio assim, mais com uma área maior. Só que uma área maior com estados colados um no outro, né? Não teve nenhum E destoante, mesmo né? assim, ir viajar de São Paulo a Belo Horizonte em 1930 não é que fosse impossível Uhum. também, atenção, mas também não era assim uma jornada, vamos dizer, rápida e tranquila Sim, e olha que São Paulo e Belo Horizonte são cidades já nesse momento de um tamanho considerável, tá? E de uma importância. Imagine sair de, sei lá, Vitória para Belo Horizonte. Embora ele seja mais próximo, mas não tem uma rota comercial muito clara ali, né? Então devia ser muito difícil. Então esse torneio, por exemplo, já é uma revolução ali, né? No meio da década de 30. Mas assim, ainda assim sem excluiu sombra de dúvidas. muito, né? Então é muito complicado de fato. E a importância justamente disso, então esse título do Guarani, ele ganha uma importância muito grande, porque ele solidifica um clube que está claramente em ascensão
e dentro de um estado com várias rivalidades, né? O Palmeiras e o Corinthians já com uma rivalidade gigantesca, o Palmeiras e o São Paulo, o Corinthians, enfim, os grandes da cidade de São Paulo com uma rivalidade já bem desenvolvida, né? Palmeiras e São Paulo já tinham vivido os problemas de 1942 ali, que os clubes passaram a se detestar naquele momento. Então, já são clubes com uma massa de torcedores muito grandes, com uma força de vários títulos muito grande. E o Guarani passa a se filtrar ali e conseguir um título como esse, de 44, é algo bastante relevante, sabe? E então, continuando, é bicampeão, o Guarani, né? É bicampeão campineiro em 45 e 46 e campeão paulista da segunda divisão profissional já, só que da segunda divisão, em 49. Daí a gente vai para os anos 50 agora, com o menino Fábio dando a sua bela voz pro podcast. Muito obrigado pelos elogios, apesar de não concordar completamente, mas Não, agradeço isso, Fábio, imensamente. é um ponto sem discussão, assim, todas as pessoas acham, então só você não acha porque, né, não sei por quê. Porque é muito humilde, né? É, ou é humildade ou é falta de autoestima, é um dos dois. Pois é. Eu preferi explicar pela Mas humildade. obrigado pelas palavras simpáticas, meu amigo. Mas bem, como o Danilo já disse, então adentramos agora já na década de 1950 e a construção do que se tornará a principal e mais icônica casa do Guarani Futebol Clube, que é o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com a profissionalização do Campeonato Paulista do Interior em 1947, também encabeçada pelo Guarani, o estádio do clube construído em 1923 se mostrava já ultrapassado para o tamanho da torcida do clube. Como corintiano, entendo perfeitamente essa questão. No dia 2 de abril de 1948, foi feito um acordo entre o Guarani e uma imobiliária da cidade, onde o clube receberia um terreno de 50,4 mil metros quadrados e a imobiliária ainda faria a terraplanagem, drenagem e pagaria o valor de 2 milhões de cruzeiros ao clube. Francamente, não faço a menor ideia de quanto 2 milhões de cruzeiros devem representar nos dias de hoje. Mas seguindo adiante, ainda no mesmo ano, o popular clube da cidade ainda recebeu mais duas doações de terrenos ao lado do terreno original, aumentando assim a área disponível para a construção do novo estádio. Só queria fazer um pequeno disclaimer que quem prepara o roteiro é o Danilo. E o Danilo, ao falar que é o time mais popular da cidade de Campinas, ele acabou de comprar a maior briga com o time da Macaca, tá? Macaca, relaxa. Tamo junto, parça. Sou muito fã, não. É... Quando a gente for gravar o Pois é, eu acho episódio. engraçada. Só um pequeno divagação aqui, honrando o nome do podcast. O Danilo é palmeirense e tem uma simpatia pelo Guarani. Eu sou corintiano e tenho uma simpatia pela Ponte Preta. Até em Campinas a gente não se embica Ah, lá. sim, É sim. impressionante. Alviverde é Mas alviverde, pô. e alvinegro é alvinegro. Aliás, aproveitando também um pequeno disclaimer aqui, sabe que eu descobri uma diferença do português europeu para o português brasileiro? Eu tenho um amigo meu aqui português que ele vem de uma cidade chamada Castelo Branco. E o gentílico de quem nasce na cidade é albicastrense. Não é alvi com Uhum. V, aqui é com B, que é uma série de palavras que diferem do português brasileiro para o português europeu, que é justamente essa troca de Bs e Vs. Uhum, uhum. Foneticamente eles são muito similares, mas quando ele falou albi, eu fiquei, mas não deveria ser alve? Aham. Enfim, aí depois entramos numa discussão de 2 horas sobre diferença português brasileiro e português europeu, que é algo rotineiro na vida de qualquer encontro lusófono que haja entre os dois Mas países. é interessante que Mas pega também questões do galego, questões do espanhol, de todo esse desenvolvimento da língua. Eu acho muito interessante. Eu queria ter participado dessa conversa aí.
Amigo, olha, até fico aqui, fica o registro que eu já fiz o convite para o Danilo vir aqui me visitar, aqui no Porto. Me O paga que eu Danilo, vou. que é um verdadeiro. Ah, calma lá também. Eu já estou oferecendo o espaço, dou comida, dou vinho, e ainda quer que eu pague a viagem de avião. Ah, por favor, também. Pode ser de E o navio, pô. Danilo que ainda. Pronto, não tem problema. Vamos fazer o caminho inverso do Pedro Alves Cabral, mas se perder no caminho e acabar nas Índias, já a culpa também não é minha. Aliás, só para terminar, o Danilo também é um grande fã de vinhos. Eu acho um absurdo o Danilo gostar tanto de vinhos e não ter vindo me visitar em Portugal ainda mais que eu moro na cidade do Porto, que é famoso por um tipo específico de vinho, não é Vai mesmo? acontecer, vai acontecer. Veremos, veremos. Aqui, ó, está registrado. Os nossos telespectadores são a prova audiovisual. Eles viram e ouviram você confirmando que irá vir aqui ao Porto. Sim, sim. Fãs, por favor, cobrem o nosso Sem um querido prazo, Danilo. porém. Mas prometi, sem um prazo, porém. Cobrança tá aí, já começa a partir de hoje. Mas retornando, saindo aqui da cidade do Porto e retornando para a cidade de Campinas, já entrando um pouco então na questão do próprio Brinco de Ouro, a história por trás do nome do estádio do Guarani é bastante curiosa e, para dizer no mínimo, interessante. No dia 11 de julho de 1948, o Guarani vencia a Ponte Preta no Derby Campineiro. Ao término do jogo, os arquitetos Ícaro de Castro Melo e Oswaldo Correia Gonçalves apresentaram a maquete do novo estádio do clube. Se alguém percebeu uma familiaridade com o nome Ícaro Castro e Melo, é aquele estádio que é um estádio poliesportivo do lado do ginásio do Ibirapuera, que faz parte do complexo ali do ginásio do Ibirapuera. Tá? Daí que vem o nome, e agora já sabem o porquê. Voltando então à questão do Brinco de Ouro, o jornalista João Caetano Monteiro Filho, do jornal Correio Popular, ao ver a forma e a beleza do estádio, publicou sua matéria sobre a cancha com a seguinte manchete: Brinco de Ouro para a Princesa, publicada no dia 13 de julho. O nome foi um sucesso entre os torcedores e quando o clube propôs a escolha oficial do nome do estádio, o nome Brinco de Ouro da Princesa ganhou basicamente de lavada. Vale ressaltar que a cidade de Campinas é conhecida como a Princesa do Oeste, graças ao seu grande desenvolvimento na região oeste do estado de São Paulo. Assim como na construção do primeiro estádio, o clube organizou uma série de campanhas de arrecadação para levantar fundos para a construção do novo estádio, e assim foi. Pouco a pouco, sem a ajuda do Estado, como outros clubes também assim o fizeram. Ou O só Guarani um conseguiu, adendo, Fábio, um adendo. por favor. Essa questão do dinheiro do Estado parece uma provocação pro Corinthians, mas não é. Eu pesquisando sobre a temática, né, sobre o episódio, a, no site do Guarani, o presidente do Guarani colocou essa aspa, sabe? De tipo, o Guarani construiu seus dois estádios lá atrás, nos anos 20 e o Brinco de Ouro. Com dinheiro próprio, com esforço, trabalho, tarará, sem a ajuda do Estado. Tarará. Eu fiquei falando assim, será que estão falando do Corinthians ou tem alguma coisa com a Ponte Preta em relação a isso? Ou é, sei Acho lá, que em são, relação a todo primeiramente, mundo, sabe? acho que primeiramente são duas questões. Primeiro, o estádio do Corinthians vai ser pago pela torcida, pela Fiel. Vai ser, vai. Não vem com essa, não. Acredito, Que teve acredito. ajuda do Estado. Se teve ajuda com o Estado, pelo amor de Deus, a gente que ajuda. Tirem as crianças da sala, por favor. Tiraram. Que ajuda de merda que é essa que tá com uma dívida estrondosa. Mas isso também eu faço culpa à gestão do André Sanches, que também ele tem uma boa parcela de culpa de ficar colocando mármore em banheiro. Assim, enfim. Por que Mas será, né? eu. Ah, o assunto aqui hoje é o Guarani, não vamos entrar em questões polêmicas. E eu acho que a segunda questão, que aí sim eu acho que pode ser talvez uma provocação. Quem teve a ajuda do estádio, de fato recebeu o estádio de mão beijada,
foi o senhor São Paulo Futebol Clube, tá? Esse sim teve a ajuda do estado do governo de São Paulo e ganhou basicamente o estádio, ó. Toma, fica para vocês. Mas será De que é uma presente. provocação, Esse né? sim Tipo, teve nós ajuda. somos um clube do interior e conseguimos, e os clubes da capital, blá, blá. Talvez seja, né? Talvez seja. Porque do nada o É, cara pode solta ser, pode essas, né? ser. Pode ser, assim, faz sentido. Eu não sei, aí que tá, não sei o estádio da Ponte Preta se teve algum tipo de É, ajuda eu da não sei também. prefeitura Quando, ou quando formos fazer o episódio da Ponte Preta, a gente pesquisa e traz essa informação em primeira mão. é Moisés Zucarelli, tava tentando lembrar aqui o Moisés nome do estádio Lucarelli. da Ponte Preta. Porque por sinal eu também acho um estádio bonito. Eu acho que estádios pequenos têm um certo charme, ainda mais estádios do interior que conservam uma arquitetura mais clássica, menos modernista dos estádios de futebol. O problema Mas assim, do. eu não sei. Desculpa aí te Por interromper, favor. Fábio. O problema do Moisés Lucarelli é a torcida visitante. Ah, tem um espaço gigantesco entre o gramado e a arquibancada. E não é tipo, sei lá, uma área olímpica, igual tem em alguns estádios, que é uma baboseira, mas que tem. Ali não, sei lá, um espaço absolutamente sem nada. Tipo, um concretão gigantesco até chegar. E daí fica muito longe, assim, é ruim de ver, assim, sabe? Eu fui duas vezes no Moisés Lucarelli. É como o estádio do Pacaembu também, tinha aquele espaço É, ali, só que né, 3 de vezes maior aquilo, concreto né? e ainda tinha mais um espaço É, ainda. só que bem maior, de Maior que o do verdade, Pacaembu? muito maior, assim, tipo, te atrapalha de ver o jogo, assim, sabe? Então, assim, o resto do estádio parece Sim. bom pro torcedor, mas para visitante é ruim. Eu fui duas vezes, ela fui a final do Paulista de 2008, Palmeiras e Ponte Preta, 1-0 Palmeiras, e, que manda da Ponte Preta, né? E Grêmio e Ponte Preta em 2022, primeira rodada da Série B, 0x0, um jogo horroroso, horroroso. O Grêmio perdeu um pênalti. E também, assim, complicadíssimo, assim. Ali complicadíssimo. E deu até briga de torcida lá, velho. Entre a torcida da Ponte Preta e a do Grêmio. Vixe, ainda foi por causa do Grêmio, não foi com o Palmeiras. Não, não, foi por causa do Grêmio, velho. Olha lá, pessoal do Palmeiras, tá vendo, hein? Logo, logo o Danilo está vestindo azul, preto e branco, Ah, tá? pronto. É o amor, né? Tem que ajudar a guria. Ah, como diria o incrível, já falecido poeta e escritor uruguaio Eduardo Galeano, um homem pode mudar de tudo, de mulher, de família, até de religião, mas de clube de futebol, meu Jamais. amigo, como diriam os franceses, jamais, Eu tenho o nunca meu na primo, vida. meu primo, família inteira palmeirense, ele virou São Paulino, cara. Não respeito ele até hoje por conta disso. Mas ele é São Paulino ou ele virou a casaca e se tornou São Paulino? Qual que é a diferença? Ele era palmeirense e virou São Paulino. Então, ele virou a Ah, casaca, virou porque, por exemplo, a casaca, família sim, da sim. minha mãe é São Paulina, a do meu pai é Santista, e nem eu sou o que digo, minha mãe diz, eu nasci corintiano. Sim, sim, não, ele não, É, cara, ele era palmeirense legal, assim, sabe? Tipo, viveu os anos 90 ali, palmeirense e tal, e daí veio aquela desgraça que esse time do São Paulo, desculpa, a torcida do São Paulo, dos anos 2005, de 2005, 2006, 2007, 2008, ele virou São Paulino, pô. Como é que respeita uma pessoa dessa? assim, baita time do São Paulo daquela época, naquela época o São Paulo era incrível, realmente era um gosto de ver o São Paulo jogar, não vou mentir, não tem clubismo nisso. Mas, meu amigo, amor por clube É, lógico. é mais forte que casamento. Tá? É namoro e na doença, não É isso importa. aí, é isso aí. Eu e o Danilo, nesse ponto, estamos 100% de acordo. Não importa, meu clube pode estar na Série D, que eu vou estar lá torcendo. Aí eu dou um exemplo do Santa Cruz, do lado de Pernambuco, Uhum. de Recife. Pelo amor de Deus, eu tenho um respeito tremendo pelaquela torcida. Os caras estão sem campeonato, sem divisão, sem nada, e eles enchem estádio com 50 mil pessoas. Isso é para poucos, A- não é para qualquer um. Aliado da Mancha, inclusive. Um salve pro pessoal da Inferno Coral. Eu falei a torcida do Santa Cruz, não falei a torcida organizada. Esses já são os 500. Aí pronto, aí pronto. Aí já. Prefiro voltar a falar do nosso Guarani aqui. Mas então, retornando então aqui já, né, como havia dito sobre o estádio do Brinco de Ouro, não teve, né, o próprio clube reafirma que não teve ajuda do Estado.
dando aqui a citação do site do Guarani, abre aspas, ao contrário de outros clubes, perdão, o Guarani não teve ajuda financeira do poder público, quer municipal ou estadual. Seu estádio foi construído com suor, trabalho e o amor dos verdadeiros bugrinos. Fecha aspas. O estádio foi inaugurado em 31 de maio de 1953, numa vitória bugrina contra o Guarani da capital, a.k.a. vulgarmente conhecido como Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, por um belíssimo 3-1. Além do estádio, os anos de 1950 foram marcados por importantes conquistas, como o Campeonato Campineiro de 1953, bicampeão do torneio de início do Campeonato Paulista de 1953, vencendo a final contra o Palmeiras, e em 1954, vencendo a final contra o São Paulo. Tá? Isso daí eu já não sei muito bem como é a questão do torneio, abertura, eu nem sabia que tinha isso. Eu sei que em 1954 o último quem ganhou o Campeonato Paulista foi o Corinthians, porque depois foi aquela seca que nós tivemos até 1967. É que é como se fosse um primeiro turno, assim, sabe? Sim, que hoje já não é igual a taça, como é que chama no Rio? Taça Guanabara Guanabara e Taça e Rio e depois o campeão carioca no fim. Taça Rio. Exatamente. Eu acho um formato muito estranho aquele do Rio de Janeiro, para ser honesto, assim, sem, Assim, é. é só estranho. Mas tá bom pra eles, Também o então, Paulista também beleza. não está muito normal, É, mas é. eu acho que até o Paulista faz sentido porque dá mais oportunidades aos clubes menores e evita que só entre os quatro para as semifinais. E, Exatamente. realmente a gente acaba acontecendo, mas sempre vira e mexe tem uma surpresa, como já teve acho que o Guarani em 2015 11. ou 2013, se não me engano, uma 2011. final, 11 contra o Contra o Santos, né? Santos, isso. Tirando a Ponte Preta na semifinal, inclusive. Pô, mas imagina como é que ficou Campinas depois do Guarani ganhar da Ponte Preta. Numa semifinal de Teve muito Paulista. choro de alegria ou de ódio. Tá louco. Coisa incrível. Pronto, retornando então já que aos anos 50, foi campeão também do torneio de início do Campeonato Paulista de 1956, vencendo o Noroeste de Bauru na final. E, por fim, campeão, perdão aqui, deixe-me ver que eu perdi, campeão campineiro em 1957. Dando já um salto para os anos de 1970, o único campeão brasileiro de uma cidade do interior do país. O ano de 70 foram os mais gloriosos na história do tradicional clube de Campinas. Em 1973, o Guarani consegue acesso para a primeira divisão do Campeonato Nacional pela primeira vez em sua história. O mais grande destaque dessa década é o Brasileiro de 1978. O Campeonato Brasileiro deste ano contou com a participação de 74 clubes, dividimos em 1 milhão de grupos e 1 milhão de fases que não vale a pena ficar aqui a ficar explicando. Cara, Lembrando que o formato, no por favor, estudo, pode. no estudo, cara, tinha explicação do campeonato, no estudo, né? Cara, eu juro assim, eu li de novo, daí eu comecei a escrever, fazer um resumo da explicação do campeonato. Daí, velho, eu falei, deixa pra lá isso, porque a CBF consegue fazer uns bagulho que não precisa, tá ligado? Daí eu falei, é melhor não colocar o resumo do campeonato, porque vai ficar muito confuso. Porque, cara, é uma loucura, assim, de É, verdade. 74 clubes, pelo amor de Deus, eu imagino. É a Copa São Paulo Eu Futebol imagino Júnior, que pô. não. É um formato, eu imagino que no nível tipo de Copas, né? Deve talvez ter grupos, né? Os dois É. melhores se Sim, classificam, mas depois daquele torneio oitocentos e noventa e são cinco grupos, 16. sabe? 895 fases, uma coisa assustadora, assim, de verdade. Vamos lembrar dos nossos aqui telespectadores que o Campeonato Brasileiro, como hoje nós conhecemos, é só a partir de 2003. Ou seja, o Campeonato Brasileiro tem o quê? 50 anos? É coisa de 20 anos para cá que a gente faz o campeonato por pontos corridos, né? É Que 2003 isso, 22 anos, vamos. é. Pois é muito pouco perto da história do futebol e perto do Campeonato Brasileiro, que já tem um nascimento muito tardio, né? Pronto, retornando então aqui ao glorioso Campeonato Brasileiro de 68, a campanha do título foi marcada por um crescimento do clube ao longo da competição. Nas duas primeiras fases, o Guarani teve um desempenho mediano,
se classificando em ambas as fases, mas sem liderar seus respectivos grupos, mas jogando o suficiente para avançar. No primeiro turno da fase final, porém, o Guarani engrenou e o time se encaixou. Logo na primeira rodada, venceu o fortíssimo Internacional de Porto Alegre por 1-0 e depois empatou em Goiás. Após esse empate, venceu todos os demais primeiros turnos, terminando em primeiro de seu grupo. O segundo turno é disputado em formato de mata-mata. O primeiro confronto é contra o Sport de Recife e o Guarani vence os 2 jogos, o primeiro em Recife por 2-0 e o segundo em Campinas por 4-0. A fase seguinte é contra o Vasco da Gama, time que tinha a melhor campanha que o Guarani e, portanto, decidida no Rio de Janeiro. Danilo, pergunta, 78, o Dinamite jogava ainda no Vasco? No Vascão? Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas eu não tenho certeza. Você me pegou de Pô, calças curtas. não, calças curtas nada. Um palmeirense sabe a história do Vasco e o Ah, Vascaíno sabe a história pronto. do Palmeiras. Vocês são a união luso-italiana brasileira. É verdade, mas eu realmente não sei, cara. Melhor do que eu falar uma Olha, notícia que eu não tenho certeza, né? justo, justo. Aos nossos ouvintes vascaínos, por favor, aí, ó. Casé, se estiver nos ouvindo, por favor, comenta aí se tá jogando ou Aí, não. aí é vida ainda, louco. Brincadeiras à parte, então a final seria, o jogo decisivo seria decidido no Rio de Janeiro. Entretanto, em Campinas, o Guarani vence por 2-0 o Vasco da Gama, e no Rio de Janeiro, o clube campineiro vence novamente sobre o Vasco com 2-1 no Maracanã, com um estádio lotado com 101 mil pessoas, coisa para um chuchu para não tirarem as crianças da sala, sendo 3 mil somente bugrinos, né? Coisa Que, pô, maravilhosa, né, velho? imagina. Assim, modéstia à parte, 3 mil bugrinos no Rio de Janeiro era coisa para chuchu. O Uhum. clube não é um clube, né, com todo respeito e a história do Guarani, não é um clube que tem muitos adeptos, nem coisa do gênero. Levar 3 mil para o Rio de Janeiro, pô, É, ainda mais em 78, beleza, né? olha. Em 78. É que, bom, em 76 aconteceu uma coisa engraçada, mas deixa quieto. Mas tem Ao uma final, diferença de tamanho de torcida, né? pois, por isso que eu falei, deixa quieto, não vamos criar aqui confusões. Ao passar justamente o Vasco da Gama, chegaria à final contra o Palmeiras, a academia do Palmeiras, que vamos Pois lembrar é, não também, era qualquer Palmeiras. naquela época, exato, não era o Palmeiras lá dos anos 2000, não, era o Palmeiras, Ademar da Guia ali, um time porreiro, mesmo, como se diria aqui no Porto. O primeiro jogo foi então no Morumbi, com o mando do Palmeiras, e terminou com 1-0 para o Guarani, gol do ídolo Zenon. Lembrando que quem escreveu o roteiro foi o Danilo. Num pênalti de Leão sobre Careca. A história do goleiro do Palmeiras se destaca com Careca, grande atacante do futebol brasileiro, e que o agride. E o agride sendo expulso, prejudicando muito o clube da capital, que não tinha mais substituições por fazer. O Leão No é dia aquela 13 coisa, de né? agosto. O Leão é aquela coisa, Ah, né? Um excelente goleiro, o pessoal mais velho fala que foi o maior goleiro da história do Palmeiras, blá 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 blá. Mas completamente maluco, né? Qualquer coisinha já ficava nervoso, batia na cara do outro e whatever, né? ele também foi um grande goleiro do Corinthians. É, Eu sim, acho que sim. talvez Mas o o pessoal. quarto maior pela história, Tem colocando, sei uma. lá, o Cássio, o Ronaldo, o Giovanelli e o Dida na frente. Tem uma. Muita discussão assim, o pessoal mais velho fala de qualidade, né? Não de importância, sei lá. Tipo, o Marcos teve mais importância e tal. Mas o Berdan teve mais importância, mas de qualidade. O pessoal Qualidade. que viu jogar fala muito bem do Leão, assim. Ó, o Leão, como também jogou no Corinthians, mas vamos lembrar também essa questão do temperamento do Leão. A nossa geração que viu ele como técnico Uhum. também, a gente É. lembra, puta, quan- quantas tretas que esse cara não teve nos bastidores com os jogadores. Ele e o Jornalista. Vanderlei Luxemburgo, jornalista também. Putz, nossa,
O cara, assim, eu acho que ele teve uns bons momentos como técnico nos anos 2000. Acho que Uhum. principalmente com o Palmeiras, ele foi um excelente técnico ali, acho que no ano de 2005, 2006, se não me Em engano. 2005 ele foi campeão paulista com São Paulo. Campeão paulista Com São Paulo. do Não campeonato. era com o Paulo Autuori? Paulo Torre foi depois, mas ele foi campeão paulista com São Paulo em 2005. Foi um campeonato paulista de pontos corridos. Foi campeão, não sei se foi invicto, mas foi muito bem. Ah, ok. Pronto. Mas enfim, acho que já conseguimos explicar muito bem para os nossos ouvintes o que era o temperamento do Emerson goleiro e Leão. futuramente técnico Emerson Leão. Um homem de cultura, devo dizer. Eu adoro ouvir as entrevistas dele. Mas, Aham. enfim. Após isso, né, prejudicar o próprio time com a expulsão do Leão, vamos ao segundo jogo no dia 13 de agosto de 1968, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas. O Guarani se sagrou campeão brasileiro, sendo o primeiro e até hoje único clube do interior a ser campeão brasileiro. Na partida derradeira, o Guarani venceu o Palmeiras novamente pelo placar de 1-0. E realmente não houve nenhum outro clube interiorano, porque fora de capital já tínhamos o Santos, se bem que o Santos ele só foi ganhar o primeiro campeonato brasileiro a sério, sem contar depois lá aqueles títulos que foram reconhecidos como títulos nacionais, só na época do Robinho, lá para 2002, 2003, que aí sim vai ser até então, naquela época, vai ser o segundo clube de não capital, proveniente de uma cidade que não seja capital, a ganhar um título de nível nacional na mais alta divisão do campeonato. O Guarani realmente é o único clube que provém do interior que vai conseguir chegar ao louro de ganhar um campeonato brasileiro. Aí, claro, a gente vai ter campeonatos de Série B e C. C nem precisamos acho que entrar em detalhes, mas a B vão ter os clubes que vão ganhar o campeonato brasileiro da Série B. Agora, o único de cabeça que eu me lembro é a União São João, da minha querida cidade Araras, cidade de onde vem a minha família. Danilo, sabe algum outro clube aí do interior ganhou uma Da, bezinha? da B, Bragantino. Argentina, 90, não foi? Da B, ele tem dois títulos. Não lembro o primeiro e o segundo foi logo quando a Red Bull comprou, mas ainda era Bragantino, né? Antes de virar Red Bull Bragantino, né? Não, não. A Red Bull Bragantino, isso. É verdade, é verdade. Eu, eu me. Só que ainda não tinha as coisas da Red Bull, né? Era só Bragantino, né? O uniforme preto e branco, o símbolo do Bragantino, blá blá blá. Daí no ano seguinte virou Red Bull, né? Ah, pronto, pronto. Então, aí nesse Então tudo caso bem. consigo considerar. É, Mas o Quinzão de Piracicaba ou o Ferroviário não chegou a ganhar a bezinha, cara, nada? eu não, de cabeça eu não sei, assim. Do interior de São Paulo, não sei, de verdade. Não lembro. É, ou, sei lá, Botafogo. O Botafogo tá capaz de ter ganhado alguma coisa. Botafogo de Ribeirão Preto, na época do Sócrates, sei lá, não Pode ser, sei. mas eu realmente não sei. Pronto, aí, ó. Os nossos ouvintes interioranos, se vocês são torcedores de algum clube do interior e ganhou a bezinha, pô, Comentem. também é um. Comentem, comentem. E bom, agora já vamos entrar na década de 80, com a Taça de Prata e a polêmica vice-campeonato de 86. E aí já retorno o microfone para o nosso querido Danilo. É, isso aí. Sobre do título de 78, eu acho um título muito louvável, assim, sabe? Embora tenha sido contra o Palmeiras, eu fico feliz, entre aspas, assim, óbvio que eu preferia que fosse o Palmeiras, né? Mas pô, eu acho uma história muito impressionante, muito legal, assim, sabe, do Guarani. E, se vocês repararem, o Palmeiras, meu Deus do céu, como o Palmeiras é freguês do Guarani, né? Que todas as grandes vitórias do Guarani a nível, assim, para além de Campinas e região, foi em cima do Palmeiras, né? Coisa absurda, assim. Claro, um cria e o outro copia. Ah, pronto. É... Pois é. O... Beleza, anos 80. Daí, pessoal, a gente tem que falar agora da Taça de Prata. A Taça de Prata eu acho uma coisa muito interessante e que acho que a imprensa lida muito mal no Brasil, porque acho que a história tem que tá aí pra ser dita, né? A Taça de Prata, ela é um torneio que a CBF criou num momento, nos anos 80 ali, que o futebol, os grandes clubes do Brasil estavam meio que em crise
e estavam começando a fazer muita campanha ruim. E daí a Taça de Prata foi criada para, única e exclusivamente, como uma desculpa para proteger esses times. É igual agora esse ano que o São Lourenço estava para cair na Argentina, e daí do nada a AFA, né, a Associação de Futebol Argentino, imagino, eles mudaram as regras do Campeonato Argentino e não rebaixaram o São Lourenço, né? É meio que isso, assim, era bem comum isso na época, né? Nos anos 80. E a CBF deu um jeito ali, porque a Taça de Prata, ela é o torneio formado por equipes que não foram bem na Taça de Ouro, que seria como se fosse uma primeira divisão, e daí elas têm como se fosse uma segunda chance de disputar um outro campeonato. E daí somente indo mal na Taça de Prata que eles iriam ser rebaixados para uma segunda divisão. Então é uma artimanha, assim, no fim das contas, né? É uma artimanha para proteger os grandes clubes do Brasil. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, blá, blá, blá. Então, assim, oficialmente não é isso. Oficialmente é um torneio nacional de segundo nível, blá, 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 blá. Não é uma Série B, né? Mas, assim, é, é importante entender o porquê que ela foi criada. Ela foi criada para proteger a história dos grandes clubes do futebol brasileiro que naquele momento não estavam tão bem. Incluindo o Palmeiras, né? Então não tô puxando saco pra ninguém, não. É... E daí, todo time grande jogou a Taça de Prata. O Palmeiras jogou, o pessoal que fala que nunca caiu, né? O Flamengo e o São Paulo, jogaram a Taça de Prata também e tudo mais. Então, assim, beleza, oficialmente não caíram de fato, mas é porque anos 80 no Brasil era uma bagunça, né? A gente vai daqui a pouco falar do brasileiro de 86. O brasileiro de 86 teve dois rebaixados, o Botafogo e o Curitiba. Foram rebaixados? Não, entraram na justiça, ganharam na justiça e não foram rebaixados, né? Então, assim, anos 80 no Brasil era uma bagunça. Então, Taça de Prata é uma consequência dessa bagunça. Ah, Danilo, só um pequeno adendo. Assim, não foi só os anos 80 que são bagunça, Ah, não. A sim. CBF até hoje pra mim é uma É. bagunça. E teve um negócio aí em 99, em 2013, curioso, que a gente pode fazer num outro episódio. É. Entendedores entenderão. É. E tem 2013 também, né? A bagunça da portuguesa ali, tá? Enfim, É. tem um monte de coisa que a CBF, infelizmente, atrapalha bastante o futebol brasileiro, na minha singela opinião. Aliás, falamos de 2013 no episódio da Portuguesa, né? Justamente, justamente. E CBF e AFA, por exemplo, pra mim atrapalham os dois principais centros de desenvolvimento do futebol sul-americano, assim, que é impressionante. Pra mim, o futebol brasileiro e argentino ia ser muito melhor se não fossem as duas organizações, Entidades. entidades. E, pois bem, então, adendo feito sobre a Taça de Prata, explicando a origem da questão, né? Eu acho importante explicar justamente porque é um tema que não é passado, né? Não é explicado na mídia, assim, né? Fala Taça de Prata é isso, assim, não explica exatamente o que era, como é que surgiu, por que surgiu, etc. Então, beleza. O Guarani é campeão da Taça de Prata de 1981 sobre a Napolina, de Goiás, certo? Aí justamente a gente falou sobre o Juventus sobre a Taça de Prata no episódio sobre o Juventus da Moca, né? Esse adendo que eu fiz agora, a gente já tinha falado no episódio do Juventus, mas nem todos os telespectadores, quase que eu falei ouvintes de novo, nem todos viram o episódio do Juventus, então vale a ressaltar aqui, né? Mas se não viram, vão ver que é um episódio bem interessante. O Guarani foi vice-campeão do Torneio dos Campeões de 1982, que era o torneio que reunia todos os campeões e vice-campeões nacionais de até então. Teve outros Copa dos Campeões, Palmeiras foi campeão acho que em 2000 da Copa dos Campeões contra o Sport, é sempre o mesmo estilo, né? Que particularmente eu acho um torneio interessante. Foi vice-campeão paulista de 88 e vice-campeão brasileiro de 87, perdendo a final para o Sport, deixando muito claro que o campeão brasileiro de 87 é o Sport. Somente quem discorda disso é o Flamengo e a Rede Globo. Porque até a justiça, a justiça comum, inclusive, já deu o título pro Sport, né? Então, assim. Inclusive, Fábio, não sei se você sabe, a última vez que a justiça determinou que o Sport é campeão brasileiro de 87,
quem entrou com recurso foi a CBF. Não foi o Flamengo que entrou com recurso. Tipo, olha que loucura, né? O Flamengo, tipo, meio que, entre aspas, aceitou e a CBF foi lá e entrou com recurso. Eu não entendo porque aquele negócio de 87 não foi nem a própria CBF que organizou, foi o Clube dos 13, não foi um É, negócio assim? a Copa o Clube dos 13 organizou, porque a CBF falou que não teria dinheiro para organizar. O Clube dos 13 organizou. Daí, no meio do campeonato do Clube dos 13, a CBF falou: não, não, a gente tem. E daí teve dois campeonatos, né? Um do Clube dos 13 e um da CBF. E daí é isso que o Flamengo alega, né? Só que várias Pelo instâncias. amor de Deus. Pois é, CBF sempre fazendo merda, né? Só que várias instâncias já decidiram que é do esporte, então é do esporte, oficialmente é do esporte. E o Guarani foi vice-campeão, portanto. Então o Flamengo não é octacampeão, o Flamengo é heptacampeão. Continuando aqui, portanto, o Guarani, o foco do episódio, né? O Guarani foi vice-campeão de 87. E daí, vamos nos ater ao título de 86, que é o título do São Paulo, né? Se eu não me engano, foi o segundo título do São Paulo, campeão brasileiro, né? E é um título bastante polêmico, assim, né? Para o torcedor do Guarani, o torcedor do Guarani fica bem, bem chateado, digamos assim. Primeiro de tudo, vamos nos ater, que a gente tem se dedicado aqui nos últimos minutos, à CBF, né? Que a CBF novamente fez uma bagunça ali. Um torneio brasileiro de 86 com 80 clubes. Então a gente falou agora há pouco que o Fábio falou tinha 74, né? A gente achou um absurdo, agora tem 80. E, e daí seriam 32 classificados, né? Então uma primeira fase gigantesca e 32 classificados. E daí a CBF, no meio dessa última rodada, no finzinho ali, a CBF desclassificou a Portuguesa, encontrando uma irregularidade ali. E, diante disso, os clubes paulistas se uniram e se revoltaram e prometeram abandonar o campeonato se não trouxesse a Portuguesa de volta. Muito bonito, inclusive, da parte dos clubes paulistas, essa união, né? E, inclusive, o Guarani, portanto. E o que a CBF fez? Em vez de voltar com a classificação original, a CBF classificou os 32 que tinha classificado, depois da punição, e voltou com a Portuguesa. Então, classificou 33. E daí, depois que classificar 33 e anunciar para todo mundo que serão 33, a CBF percebeu que não conseguia montar um mata-mata com um número ímpar, que ia sobrar um. Porque aparentemente não tinha ninguém que fez primeira série na CBF e não se ateve isso antes. Né? E daí a CBF não conseguindo formar o mata-mata, ia sempre sobrar um. O que a CBF decidiu fazer? Classificar mais 3. Do nada. Do nada. Então a CBF foi lá, era 32, mudou pra 33, daí pra dar um número par, jogou 36. Então fez um mata-mata com 36, desrespeitando o próprio regulamento, né? Então, novamente a gente falou dos anos 80, né? Essa bagunça toda aí. Era uma zona mesmo. Aliás, Danilo, só desculpa interromper, eu só queria fazer Fique à uma vontade. correção aqui, que eu lhe corrigi falando que era Turf in the Bar, eu errei e não sei de onde eu tirei. Você estava certo, Danilo, era Turf in the Reich. E eu tenho uma dúvida até para lhe fazer, que Uhum. nesse campeonato de 86 foi o último ano do Neto no Guarani. Ele estava jogando ou ele já estava emprestado pro Bangu do Castor? Não, ele tava jogando. O Neto estava jogando? Craque Neto. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Não, Neto, não gosto dele como ser humano, mas um belíssimo jogador, de fato. Né? Jogou no Palmeiras, inclusive. Né? Gosto dos dois. É. Gosto dos dois. É craque no campo e fora dele também. É um personagem muito competente, né? Tem um vídeo famoso dele jogando no Palmeiras, depois de um derby. E você já viu já, Fábio? Ele está dando entrevista em campo, assim, e dele falando pra torcida do Corinthians, eles ficam bravos comigo, é porque eu sempre faço gol neles e tal. E jogando no Palmeiras, tá ligado? E daí depois vira o ídolo do Corinthians. Tipo, ele é um personagem muito curioso, assim, né? Tipo, é desses personagens que não tem mais hoje em dia no futebol, né? Eu acho que é assim, eu acho o engraçado só o fato que o Neto jogou no Palmeiras e é um ídolo no Corinthians. Claro, teve outros jogadores do gênero também, o Wagner Love, mas. Edmundo jogou no Corinthians por 2 Ah, meses. mas eu. Mas jogou, né? Vestiu É, a camisa e jogou, velho.
É, sei lá, o Wagner Love é muito mais ídolo no Corinthians que o Edmundo, pelo amor de Deus. O Gamarra jogou no É Corinthians, verdade. no Palmeiras. Quem mais? Mas enfim, o Neto eu acho que é o exemplo maior que jogou no Roberto Palmeiras, Carpo. fez gol contra o Corinthians, Roberto Carlos, mas de, de ídolo, acho que é só o Neto. Que É, assim, tá nos anais dos ídolos corintianos, dos anais da história, só o craque Neto mesmo. sim, sem dúvida. Dessa magnitude, sim. O Gamarra acho que é um cara ídolo aí, mas. E bastante respeitado no Palmeiras, mas, tipo, não é próximo ao Neto, né? Claro, em idolatria. Agora voltando para 86, para bagunça da CBF, né? Ah, essa bagunça toda fez com que os dois times rebaixados, Botafogo e Curitiba, se animassem e com situação de causa ali, entrassem na justiça. Um entrou na justiça desportiva e o outro na justiça comum, para anular os seus rebaixamentos, já que tava uma bagunça, né? Por que não? E de fato conseguiram, eles conseguiram na justiça não ser rebaixados. Então, assim, anedotas do futebol brasileiro dos anos 80. É, a principal consequência política disso, desse campeonato, foi o surgimento, no término do campeonato, do Clube dos 13, justamente, que foi quem organizou o Campeonato Brasileiro de 87, vencido pelo Sport, né? Então, é, de fato, uma bagunça dos anos 80 que criou uma consequência política bastante interessante ali. Depois ia dar problema também, mas naquele momento foi bastante interessante. Agora, a final, se atendo de fato a final entre São Paulo e Guarani, a final é marcada por uma polêmica muito grande, que é um pênalti a favor do Guarani, que o torcedor do Guarani jura de pé junto que foi, o torcedor do São Paulo jura de pé junto que não foi. Então aquela polêmica clássica do futebol, né? Mas que o resultado acaba em 3-3 e o São Paulo vence nos pênaltis. Portanto, se fosse dado esse pênalti a favor do Guarani, poderia acabar 4-3 e o Guarani campeão, né? Fato interessante que em 2017, bastante tempo depois, portanto, né? Em 2017, o árbitro dessa final, da final entre São Paulo e Guarani, ele foi assistir uma partida no Brinco de Ouro da Princesa, uma partida do Guarani, e a partir do momento que os torcedores do Guarani souberam que ele estava ali, ele foi absolutamente vaiado, assim, né? Pelo estádio inteiro e tudo mais. Então você vê que o torcedor do Guarani tem essa mágoa, né? Esse dia ali desse jogo como sabe, uma injustiça, aquele sentimento de revolta, né? Que fica ao longo da história, né? Muito interessante. A ponto de provavelmente muitos torcedores que estavam em 2017 ali nem viram o que aconteceu em 86, mas carregam a raiva ali, que ouviram do pai, viram vídeo e tudo mais, né? Então, o torcedor Guarani reivindica esse título até hoje. Daí, pessoal, a gente vai um pouco adiante, já nos anos 1990. E daí é um ano, uma década complicada, assim, porque é uma década ainda gloriosa do Guarani, mas que daí surge o problema, assim, que pra mim, novamente eu falei lá no início do episódio, eu sou um romântico do futebol, pra mim é um problema. Tem gente que acha a solução, eu acho o problema. Que é o momento onde o futebol passa a ficar muito extremamente profissional, com muito dinheiro, e passa a ser um esporte, deixa de ser um esporte e se torna um negócio, né? Então, é o momento onde o patrocínio entra no futebol, né? E daí, como consequência, se adere uma lógica do capital, né? Uma lógica capitalista, então, obviamente, que as empresas vão colocar o dinheiro onde tem mais torcida, né? Onde tem uma concentração de espectadores, né? Pessoas que vão consumir aquele produto, né? Então, assim, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, né? Passam a ser clubes com grande investimento, grande aporte financeiro. E esses clubes de tradição, como Guarani, Portuguesa, Juventus da Moca, por exemplo, Bangu, etc., esses clubes vão ficar para trás de uma forma que naquele momento era irreversível, né? Que é o fato de não ter para oferecer para essas empresas o que o Corinthians tem para oferecer, por exemplo, que são milhões e milhões de torcedores que vão olhar Batavo na camisa, vão querer comprar, vão estar sujeitos a comprar os produtos da Batavo. A Portuguesa não tem isso, sabe? Então, pode falar, Fábio.
Danilo, só uma correção, nessa altura é Calunga, tá? Ah, sim, mas foi a primeira que eu lembrei ali. Ou então o Parmalat no Palmeiras, tal, né. Então, tipo, obviamente que as empresas elas vão colocar o dinheiro onde tem mais torcida, né. E daí esses clubes que são tradicionais, são, clubes com bastante história, como Guarani, Portuguesa e Juventus, eles vão sair atrás e não tem muito o que fazer nesse momento, né. Então a década de 90 é a última década que esses clubes têm de um respiro de possibilidade de ganhar, títulos e disputar bonitinho e tal. E claro, óbvio, ainda soma isso com a responsabilidade dos dirigentes, né, então soma 2 questões e afunda esses times, né, evidentemente. Mas eu que sou um romântico de futebol não gosto desse processo, sinceramente. Todavia é a vida, né, então há esse desenvolvimento, né, então há uma concentração de dinheiro na mão dos clubes da capital, se tratando em São Paulo especialmente, e o Santos também, né, claro. E, em 94, por exemplo, o Guarani monta um time muito bom, revelando grandes jogadores, faz uma campanha incrível e perde na semifinal para o Palmeiras, e o Palmeiras da Parmalat, né. Então o Palmeiras que era uma seleção brasileira ali, tinha um time assim, um time bizarro de bom, assim. Só que por que tinha um time bizarro de bom? Porque tinha muito dinheiro da Parmalat entrando ali, né. Então o Palmeiras sai de uma fila sei lá, uns 15 anos, acho que foi 74, né, 74 até no acho que foi por aí, não lembro ou 77, 74 foi o Corinthians, né. Que 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 74 que é o não, título contra essa contra a Ponte Preta de 74, né, paulista? Ah 77. tá, então 74 foi o Palmeiras. Que daí tem o título ali e passa até os anos 90 sem título, até 93, que é quando a Parmalat entra, daí o Palmeiras é bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, etc, etc, etc. E, pô, e aí vocês têm jogadores de seleção brasileira, que viriam a se tornar, então, jogadores de seleção brasileira, como o Rivaldo e Roberto Carlos, que Cafu eram, puta, Cafu, mas o Cafu jogou mais no São Paulo, não jogou jogou? mais no São Paulo, mas jogou no Palmeiras também e foi campeão do Palmeiras, né, tipo, é um time absurdo, tinha Luizão, tinha, Edilson, tinha Sim, Djalminha, sabe, é bizarro assim, sabe. vocês Ah, tinham jogador bom pra cacete então, naquela co época. No Palmeiras, anos 90 da Parmalat, pelo amor de Deus. O goleiro era o que também saiu do União junto com o Roberto Carlos, o Veloso? que apresenta o programa lá com o Neto, o Veloso, Veloso, Veloso. Veloso, Ararense, grande Ararense. justamente. Então assim, óbvio, como palmeirense eu gosto muito de ver esses vídeos dos anos 90 do Palmeiras e eram times incríveis. Só que como romântico do futebol, eu acho uma merda, assim, sabe, porque de fato concentrou dinheiro na mão de poucos clubes, e os clubes historicamente tradicionais acabaram ficando para trás. Eh, mas é capitalismo, né, infelizmente. Hoje em dia, agora com a questão da SAF, alguns clubes estão aparentemente retomando, o caso da Portuguesa que a gente falou, o Santa Cruz assinou a SAF recentemente, então tá saindo do absoluto buraco e pode se tornar novamente o Santa Cruz, né, então quem sabe o Guarani não pode seguir o mesmo caminho e tal. Mas o que acontece nos anos 90 é isso, o Guarani consegue um desenvolvimento legal revelando os jogadores, né, revela, por exemplo, nos anos 90, o Amoroso e o Luizão, jogadores absolutos, muito bons, e, mas é o último momento de glória ali, os anos 2000 já começa a afundar. Eh, na minha opinião, como consequência da concentração de riqueza dos patrocínios, né. E, vale destacar nesses anos 90 o título da Copa São Paulo Futebol Júnior do Guarani, torneio bastante tradicional, né, da base, que, assim, todo mundo gosta, tipo, eu acabei de falar, né, no início do episódio que eu fui ver o jogo do Grêmio com o Corinthians, o estádio estava cheio, né, fui ver Palmeiras e Grêmio, que o Grêmio tirou o Palmeiras também, estádio cheio também, então, tipo, é um torneio de base que o público gosta, né. E o Guarani foi campeão em 94. Agora, os próximos tópicos, passo a palavra para o Fábio. Pronto, pessoal, então vamos já adentrar nos anos 2000, dando continuidade ao que o Danilo falou, já começamos a ter, então, essa entrada de patrocínios, de grandes clubes, e os anos 90 vai querendo ou não, sendo meio que uma transição para esse futebol mais movido pelo capital, né? O que, diferentemente, antes era mais movido pelo amor da torcida. Quanto mais torcida, mais público, mais dinheiro, e assim, melhores jogadores, investimentos na base.
os anos 2000 já iam concretar de fato essas bases já desse novo estilo de futebol. Como dissemos há pouco, a partir do momento que o futebol passou então a se tornar apenas um grande balcão de negócios, clubes tradicionais de menor torcida passam a ter problemas financeiros. Claro que devemos também nos atentar que a má administração de seus dirigentes, mas não podemos deixar de trabalhar as ideias que o futebol passa a partir dos anos 90 e se afastar da esfera esportiva e se aproximar cada vez mais do violento e a grande esfera empresarial, promovendo um grande acúmulo de capital dos jogadores e mesmo os clubes, mas promovendo um abismo de possibilidades entre clubes do centro e da periferia, não nesse sentido de cidades, mas de cidade ou sei lá, um time como, por exemplo, o Água Santa, não, a gente está falando até de times realmente do interior, né? E isso, claro, evidentemente, sem comentar a corrupção que havia dos dirigentes da CBF ou coisas do gênero. Diante desse cenário, o Guarani viveu anos terríveis no início do século, né, com 9 rebaixamentos em 12 anos, entre rebaixamentos estaduais e nacionais. O clube cai para a terceira divisão e permanece lá até o ano de 2000, perdão, cai em 2013, né, para a terceira divisão e permanece lá até lá no ano de 2016. Ô, Fábio, Em 2024, sim, perdão. só. Não, não, eu peço desculpas, mas a única forma de você me ver eu falando Fábio. É. Só um adendo, né? Tipo. Óbvio, eu foquei bastante o roteiro na questão econômica, que é o que eu acho que é o pior dessa equação, né? Porém, obviamente que a questão dos dirigentes incompetentes conta muito, né? Eu tava vendo agora o Campeonato Paulista desse ano, o Guarani, que inclusive foi rebaixado pra Série C ano passado, do Brasileiro, né? O Guarani vendeu o mando de campo do jogo, que eu acho absurdo, assim, devia ser inclusive legal. O Guarani vendeu o mando de campo Guarani e Palmeiras pra Londrina, cidade com muito palmeirense, né? E beleza, né? Vendeu, ia tirar uma grana ali e ia ser o jogo em Londrina só com o torcedor do Palmeiras praticamente, né? E só que daí a torcida do Guarani ficou pé da vida, especialmente organizada, protesto, nota de repúdio, aquela coisa toda. A diretoria do Guarani voltou atrás. Só que o empresário que comprou o mando de campo falou que já tinha pago e vai entrar com processo contra o Guarani. Olha que incompetência da diretoria, velho. Daí, tipo, o valor da compra do mando de campo é 1 milhão, mais ou menos, 1 milhão de reais. E daí o cara vai pedir 5 na justiça. Sabe? Tipo, olha o time que já tá mal, sabe? Então, tipo, olha que incompetência, assim. Parece uma criança gerindo o clube, velho. Não, é um absurdo mesmo, até porque também mudar o jogo para Londrina, que você falou, a Londrina, pronto, para quem não sabe, apesar de ser uma cidade no Paraná, é uma cidade praticamente paulista. Uhum. Boa parte das pessoas que são de Londrina ou torcem para Londrina, de fato, como acho que o único torcedor que eu conheço ilustre, que é o. Ai, como é que chama aquele correspondente da Argentina, da Globo News? Esqueci o É. nome, agora me fugiu. Sabila. Branco. É. Não sei o que, Sabila. Não. Ariel Ah, Palacios. não, é. Ariel Palacios. Da Globo News, eu achei que era da O, Sport TV, pô. Não, não, não. É o correspondente na Argentina que é oriundo de Londrina, apesar do sotaque dele, todo mundo acha que ele é argentino. Não, ele é de Londrina. Aham. E chama É o Ariel único também, né? torcedor ilustre, mas enfim, todos os torcedores, todas os grandes equipes de São Paulo estão muito bem representados na cidade de Londrina. Enfim, curiosidades à parte, o fato de mudar para o mando de campo para Londrina, que assim não é uma cidade perto. Se mudar, sei Uhum. lá, para o Minosa, ali em Araraquara, ou para São Paulo, ou até mesmo para Santos, ok. Chato, Uhum. mas dá para dar um jeito para a torcida bugre. Agora, até Londrina, É, cara. lá na. É, basicamente não é ninguém. Assim, do respeito, E assim, vou te na falar, Fábio. PQP, lá pro torcedor, Vou te falar que Palmeiras e Água Santa, salvo engano, vai ser em Brasília. E Palmeiras e Inter de Limeira. Palmeiras e Inter. Só que mando do Água Santa e mando da Inter de Limeira, né? Olha que crime, cara. Inter de Limeira e Palmeiras, mando da Inter de Limeira. A diretoria da Inter de Limeira vendeu pra Uberlândia. Então, pro torcedor da Inter de Uberlândia. Limeira é um absurdo, tá ligado?
Eu acho Brasília com Água Santa pior ainda. É, é, Pior ainda. Porque, pelo amor de Deus, o cara sair de Diadema até Brasília, deve ser no estádio Mané Garrincha, né? é. Porque, com todo respeito, qual é a lógica de você Não, fazer um jogo do Palmeiras e Água Santa, do Campeonato Paulista, em outra unidade federativa do país? sim. Que É ainda mais ridículo. Brasília, e que vão fazer um estádio com capacidade para 60 mil pessoas. Desculpa, mas acho que, com todo respeito, você acha que alguma vez na vida o Água Santa vai colocar, sei lá, 30 mil pessoas? Vamos supor que é metade do estádio. 30 mil pessoas num estádio, acho que nem o próprio estádio do Água Santa tem capacidade de 30 mil pessoas. Não, mas daí só vai palmeirense, né? É essa a questão. Mas enfim, é um absurdo. É, é, Vai sair do estado, né? Eu acho absurdo. Eu acho que assim, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Tudo até faz bem. algum sentido É, você utilizar o estádio de Mané Garrincha, por exemplo, fazer o clássico lá das Nações, que é o Corinthians e é. Flamengo, que são as duas mais torcidas. Puta, ainda mais Brasília, que não é um lugar que tem tradição muito forte de equipes da região, né, pela história da própria Brasília. Tudo bem, vai ter corintiano a rodo, evidentemente, vai ter flamenguista mais ainda a rodo em Brasília. E é um Então tem torneio como nacional, fazer. né? É um torneio nacional, faz sentido. Teve Palmeiras, eu fui ano passado Palmeiras e Vasco, o estádio tava cheio de palmeirenses e de vascaíno. Beleza, não tem problema. Agora, Palmeiras e Água Santa. E assim, podia ser Palmeiras e Corinthians, não Exato. interessa, é o Campeonato Paulista, sabe? Acho absurdo. Eu também acho. Só o fato de ser o Campeonato Paulista ser fora do estado, assim, a não ser que acontecesse uma catástrofe, uma tragédia, não tem razão pelo qual tirar o mando de campo fora do estado. Entretanto, vamos então retornar aqui ao Guarani. Já no ano de 2024, o clube cai novamente para a terceira divisão do Brasileiro, depois de um péssimo primeiro turno da Série B. Mesmo que tinha feito um segundo turno mediano, não foi o suficiente para evitar o rebaixamento. Foi um ano terrível para a cidade de Campinas, pois o outro clube da cidade, a Ponte Preta, também havia sido rebaixada. O clube está agora na primeira divisão do estadual e esse rebaixamento foi muito duro, pois não precisava, não parecia que era o caso de um rebaixamento, pois o clube estava se reestruturando nos últimos anos, mas aconteceu e agora o Bugre terá que lutar novamente para voltar ao seu lugar. Lembrando que o Guarani ele teve uma reestruturação financeira do clube em que acho que depois de, não sei, 15, 20 anos, mais ou menos, acho que o Danilo sabe até essa informação maior do que eu. Pela primeira vez na história, nos últimos 15, 20 anos, né, no caso, o Guarani não atrasou nenhum salário de nenhum Uhum. jogador, de nenhum funcionário do clube, coisa que, assim, os caras penaram para conseguir botar as contas em dia, conseguir pagar o salário dos funcionários em dia, e aí os caras tomam um puta banho de água fria e acabam levando esse É, rebaixamento para voltando para a terceira divisão. eu fui recentemente no Brinco de Ouro, né? O Palmeiras jogou lá algumas partidas do ano passado. E tá muito bonito o estádio, assim, bem reformadinho, pintadinho, bem bonito mesmo. E assim, se você reforma o estádio, é porque você tem dinheiro sobrando, né? Um pouco de dinheiro sobrando, pelo menos. Você não vai entre pagar salário e reformar o estádio, você vai pagar salário, óbvio. A menos que você seja um imbecil, né? Então, tipo, se o Guarani fez isso é porque tava minimamente organizado. E o segundo turno do Guarani foi, sei lá, oitava campanha da Série B, sabe? Só que no primeiro turno o Guarani fez nove pontos. Daí assim, tipo, não tem como, né? Você tinha que ser melhor time do segundo turno pra equilibrar, né? Então acabou caindo, né? E, e a Série B também, para aqueles que não estão muito acostumados, a Série B parece que é algo mais fácil comparado à Série A, muito pelo contrário. Eu brinco que é o campeonato dos desesperados. Uhum. Todo mundo ali dando sangue para conseguir alguma coisa. O Santos agora voltou, mas não voltou com aquela facilidade Uhum. como habitual, assim. Também o Santos, vamos combinar que não está com um grande time. Está melhor, claro, evidentemente, do ano que foi rebaixado, em 2023, mas é punk, Sim. assim, pra estar ali, pelo menos assim, Cru- claro, Cruzeiro que eu diga, né? Caiu e ficou 3 anos lá. mas aí que tá, o do Cruzeiro, com todo respeito aos cruzeirenses, que tenho grandes amigos cruzeirenses, mas o problema do Cruzeiro não foi só pela Série B, também foi um problema muito forte interno, Sim, que sim. aquilo tava, como diria minha falecida avó, a casa da mãe Joana, aquilo tava uma bagunça total.
E aí só quando mesmo o Ronaldo chegou, colocou a panca dele lá, que ele conseguiu resolver a treta do Cruzeiro. Mas sim, claro, evidentemente a Série B também, apesar da questão do Cruzeiro estar com problemas internos, a Série B não é fácil, né? O Fluminense sabe muito bem disso também, né? Tem trauma até hoje. Com todo respeito ao Fluminense. Não, mentira. Com todo respeito aos torcedores do Fluminense, que entendo o amor ao clube, mas assim, zero respeito pelo clube fluminense, por tudo pela história que eles têm. Pode cancelar aí por causa disso, esse não tem problema, não. Agora, então, já entrando numa parte um pouco mais abrasível, mais tranquila, vamos falar sobre os ídolos e curiosidades do clube, né? Já então aqui podemos citar alguns nomes que já ao longo do episódio acabamos por citar, entre eles Careca, Amaral, aquele que jogou depois do Palmeiras, Ricardo Rocha, Djalminha, Amoroso, que o São Paulino nunca vai esquecer, Grande Luizão, Deco, Mauro Silva, Craque Neto, como disse também, o jogador Elano, que hoje já é técnico, grande ídolo do Santos, Edu Dracena, que eu acho que assim, acho que jogou todos os grandes, né? O Edu Dracena foi assim, literalmente pulando de um grande do Paulista para um outro grande paulista, para um outro grande paulista. Ele acho que ele fez Jogou no Santos, São Paulo? Eu Corinthians. não lembro dele no São Paulo, velho. Então, agora eu tô pensando aqui, eu Mas não os lembro se outros ele três, jogou no sim. São Os outros três, sim. Paulo. Foi muito bem no Corinthians, muito bem no Palmeiras, muito bem no Santos. Só o São Paulo que eu não lembro. Não jogou no São Paulo, mas ele fez literalmente essa ponte assim, Santos, Uhum. Corinthians Palmeiras. e Palmeiras. O Corinthians só jogou um ano, jogou até que relativamente bem, mas logo em seguida ele foi pro Palmeiras. E o cara, vamos combinar uma coisa? Aí, assim, desdenhando um pouco mais, fazendo uma resenha mais sobre a Duda da Cena, o cara foi um malandrão, porque ele só jogou no melhor Santos que teve, de 2009 a 2014, pegou a época do Ganso e do Neymar, né? Depois Uhum. foi pro Corinthians 2015, que foi um Corinthians Timaço. timaço. 2015, se não me engano, foi o 6-1 É, contra o foi. São Paulo, Foi o melhor Corinthians que eu que vi. coroou. Danilo, mesmo. Que eu vi com consciência. Ah, tipo, beleza. Time de 99 era muito bom, mas eu tinha 8 anos e foda-se, Corinthians. Agora que eu vi com Sim. consciência, é o melhor time de coisa que eu vi. Aquele lá daquela goleada do 6-1, eu lembro que eu postei um bagulho, você e a Paloma é uma amiga nossa da faculdade, outra também palmeirense fervorosa. Eu lembro de postar falando, mano, eu quero 7-1, porque foi logo no ano seguido do 7-1 Uhum. da seleção brasileira. E aí eu lembro vocês dois cascando o bico, falando, não, eu também quero ver Ah, sim, 7-1. é. Depois que o Corinthians, sei lá, fez 5 no São Paulo, eu falei, ah, que faça 10 então, foda-se, sabe? Porque já não tinha como virar mais. Então que humilhe, sabe? Exatamente. E aí, depois desse Corinthians 2015, o Edu da Sena ainda foi pro Palmeiras, que foi quando começou o Palmeiras da Crefisa, né? Que aí Uhum. entrou a Leila, tal, até 2019 ele ficou. O cara só aproveitou, assim, ele foi surfando na crista da onda. Todo respeito, é um bom jogador, mas, É um bom jogador, mas ele foi, no né, Palmeiras, pelo assim, menos, ele foi bem, assim. E tinha muita postura, sabe? É o jogador que a torcida gosta, sabe? sim. Pô, ó, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou três, um com o Corinthians, dois com o Palmeiras, Libertadores, Recopa, Copa do Brasil e três Campeonatos Paulistas com o Santos. O Tá cara é bem, um tá bem. fenômeno. Tá ótimo, pô, ó, tá mais do que ótimo, pelo amor de Deus. Enfim, pô, até me perdi depois dessa doidura da cena. Retornando então aqui, claro, tivemos outros grandes nomes, mas esses que são os principais que acho que a torcida bugre se lembra. É uma lista de fato muito impressionante. É a maior torcida de um clube no interior do país. Claro, junto com uma gama de grandes clubes com histórias. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o Guarani é o maior de todos, com respeito à Macaca, com respeito ao 15 de Piracicaba, ao Velo Clube, mas, o Ferroviária, mas realmente é o único clube do interior que tem um título de nível nacional da mais alta divisão. Uhum.
E a maior média de público de um clube de interior de todo o Brasil também, o que também isso eu acho que é mais importante do que ter uma grande torcida, é a média de participação dela no estádio, que isso mostra o quão importante um time é. Porque você pode ter muitos torcedores, mas é aquela coisa, é igual comprar seguidores no Instagram, né? Você pode ter lá um número gigantesco, E não tem exuberante, engajamento. mas exatamente. Traduzindo para a geração Z, é meio que isso que o Danilo falou mesmo. Agora, falando sobre a rivalidade, como não poderia ser de outra maneira, é óbvio que o seu maior rival, até baixou aqui um Galvão Bueno, é, tinha que ser a Ponte Preta, a Macaca, protagonizando o grande derby campineiro, como o clássico que é conhecido, e é bastante pegado, e as torcidas são bastante rivais, inclusive protagonizando brigas como a que ocorreu com os clubes da capital. Não. Quando tem um derby ali, Guarani e Ponte Preta, realmente eu imagino que a cidade de Campinas não deve ser aquela coisa parar a cidade, mas todo mundo deve comentar pelo menos. Todo mundo fica de olho para ver o que vai sair daquele jogo. Assim, é bem parecido Foram com dos. Palmeiras e Corinthians, sinceramente. Tem briga de torcida, tem hoje em dia, infelizmente, torcida única. É um Palmeiras e Corinthians de menor escalão, na minha opinião, sinceramente. Que Sim, as versão torcidas. Campinas. As torcidas realmente se detestam, assim, e se detestam as organizadas e quem não é organizado, tipo, tem aquela rivalidade muito profunda. Tipo, eu não comparo com o Palmeiras e São Paulo, ou Corinthians e São Paulo, eu comparo Palmeiras e Corinthians. É esse nível de rivalidade, sabe? Sim. Que assim, eu acho que faz sentido até dar uma separação do que é derby e do que é só clássico. Derby há uma história. Uhum, Derby não é só querer ganhar do rival. Você tem um respeito pelo rival. Você entende o peso daquele jogo. Eu lembro que eu estava conversando com. Não foi com você, Daniel, mas foi com outro amigo meu palmeirense. E a gente estava falando que acho que tem jogadores, às vezes, do Corinthians e Palmeiras que não entendem a importância desse jogo. uhum, Não, até jogam com mais garra, mas não entendem que eles têm que dar a vida para aquilo. uhum. É, Sim, é isso. uma grande diferença que eu falo do que é para mim o Palmeiras com o São Paulo. Para mim, o São Paulo posso dar 7-1, 6-1. O Santos a gente fez 7-1 em 2005. Todos. O Palmeiras, para mim, ganhar de 1-0 do Palmeiras vale muito mais do que um 6-1 com o São Paulo. Exatamente, Muito mais. exatamente. Aquele jogo que Ah, teve pode falar, desculpa. do ano passado, que a gente empatou, lembra? Sim, o Que foi Paulista, aquele tava gol do 2-0, Galo. tava 2-0 o Palmeiras, vocês buscaram 2-2. E aí, perdemos o Cássio, perdemos o Yuri Alberto É, durante o jogo, com 2 a menos. Puta, aquele jogo foi, pelo amor de Deus, foi 1 milhão de vezes muito mais emocionante que o 6-1 é. com o São Paulo. E é interessante esse jogo também, porque é do outro lado também, do lado do palmeirense. Porque assim, nesse foi muito próximo às datas ali. O Palmeiras perdeu a final da Supercopa do Brasil pro São Paulo. E o Palmeiras empatou esse jogo com esse enredo que o Fábio falou. E assim, todo palmeirense, eu inclusive, a gente ficou muito mais puto e chateado e triste e puto, assim. Estragou o nosso mês esse jogo contra o Corinthians do que perder o título pro São Paulo. Perder o título pro São Paulo, foi ruim, mas foda-se, assim, sabe? Tipo, agora, esse jogo causou muito mais dano no sentimento do Palmeiras. Até falei com um amigo meu corintiano sobre isso na época, né? Falei assim, cara, tipo, não tem como comparar um Palmeiras e Corinthians com um Palmeiras e São Paulo, velho. Porque, tipo, a gente perdeu um título nacional pro São Paulo e a gente perdeu um jogo no meio da rodada do Campeonato Paulista pro Corinthians. E a gente tá muito. Perdão, não, empatou ainda, né? E a gente tá muito mais triste de puto com um jogo aleatório da primeira Um fase do empate. Paulista do que perder um título nacional pro São Paulo, sabe? Não tem como comparar, parça. Isso é um derby. E esse e isso agora, tipo, é claro, evidentemente, a gente acaba sempre puxando a sardinha para o nosso lado, que é Corinthians e Palmeiras, mas isso representa também o sentimento que o torcedor bugre e a macaca têm um pelo outro. Exatamente. Eu posso que eles podem ganhar o campeonato que for, mas um jogo ganhando do Ponte Preta para o torcedor bugriano é muito, muito mais legal do que qualquer outra coisa. Igual a É semifinal muito do mais Paulista que a interessante. gente falou durante o episódio, né? Semifinal do Paulista de 2011, tirar a Ponte Preta, porra. É um título, velho. Pô,
Para eles, já o fato de tirar a Ponte Preta na semifinal e chegar na final do Campeonato Paulista contra um grande clube da capital, porra, para eles foi já o tesão que eles precisavam ter. Claro que, evidentemente, se ganhasse ia ser muito melhor o Uhum. título, mas ganhou da Ponte Preta na semifinal. É festa no bugre, é fogo de artifício para cima e para baixo, para tudo que é lado. E é isso que acho que representa o derby, né? Quando você tem o seu verdadeiro rival, aquele que te. Não Sim. é. Eu gosto de falar que não é um ódio. Eu não, acho que não tem sentimento para descrever, porque ódio você só quer que a pessoa morra, se Exatamente. ferre. Aquilo não é isso. Você não quer. Você não está preocupado em humilhar, você quer ganhar, você quer provar para ele que ele é melhor. Sim, exatamente. E você quer que o rival continue existindo, porque senão também perde a graça. Sim, claro, exatamente. É isso, não tem. É, Agora, voltando então já ao Derby Campineiro, dando algumas questões mais de estatísticas. Houveram já 208 jogos entre esses dois clubes, sendo 31 vitórias do Guarani, 67 vitórias da Ponte Preta e 69 empates. O derby de maior importância foi a semifinal, como a gente estava a falar, justamente, no caso entre o Guarani ganhando por 3-1, né, indo para a final depois com o Santos. A maior goleada do clássico em uma vitória foi 6-0 que o Guarani aplicou sobre a Ponte Preta no dia 5 de junho de 1960. Né? Imagino que até o torcedor na Macaca que não tenha nascido Ah, sim. até os dias de hoje Ô, Fábio, deve doer. quantas vitórias do Guarani? Que eu não Diga, sei se eu ouvi direito. Ah, 71 71. vitórias, 7-1. Eu ouvi 31, falei, não, não é possível. Não, não, para 208 jogos não Pois faz é. muito sentido esse número, não. E você falou Não. do Derby de 1960, né? Isso é curioso também, né? Porque assim, a maior vitória do Derby paulista foi um 8-0, né? Do Palestra Itália sobre o Corinthians. E assim, 1933. Mas não interessa. É 8-0, você entende? Tipo, sei lá, não tem uma pessoa viva mais que viu esse jogo. Mas não interessa. É isso e o Palmeirense vai sempre encher o saco, sabe? Porque mesmo que não tenha visto, né? Tipo, é isso, né? Faz parte da construção desse sentimento todo que o Fábio falou. E a mesma coisa do torcedor do Guarani, né? Fez em 1960 um 6-0, não interessa se faz 200 anos, tá lá, né? Enquanto não for Ganhou de ultrapassado, 6-0. enquanto não for ultrapassado esse número, todo mundo vai encher o saco. O que eu acho interessante, tem até uma agora fazendo uma divagação maior sobre o futebol, tem até uma proposta que o Buffon fez para a FIFA de aumentar o tamanho do arco do gol, porque uma das justificativas que ele dá é que justamente o arco do gol não mudou a proporção, continua Uhum, exatamente igual como era desde os primórdios do futebol. Só que o futebol se profissionalizou muito, né? uhum, Virou uma ciência o futebol. Hoje os jogadores têm uma performance muito maior do que há 100 anos atrás. Isso também se pode analisar pela quantidade de gols que havia numa partida. Hoje é comum a gente ver partidas com 0-0, é completamente uhum, normal. E é raríssimo ver goleadas. uhum. Antigamente as goleadas aconteciam. Claro, evidentemente vem acontecer, o 6-1 de São Paulo, 7-1 do Brasil e Alemanha. Acontece, mas são eventos assim que Bem acontecem a raros. cada 5 anos. É, Bem raros. Antigamente era mais comum e eu até acho uma proposta interessantíssima do sim, Buffon para realmente claro. transformar o futebol mais animado. Que é o objetivo do E sim, futebol, tudo né? pode O mudar. objetivo do futebol é o gol, né? Se não É, tem gol, não é esquisito. exatamente, exatamente. E bem, Danilo, acho que já podemos já partir para as nossas dicas culturais. Gostaria de o senhor já dar a sua primeira dica? Podemos, vamos lá então, pessoal. Eu vou dar duas dicas, na verdade. Uma que eu já falei, né? A série da Netflix, que eu só lembro o nome em inglês, que é The Game, mas só joga lá que vocês vão achar. Sobre a origem do futebol e toda essa questão de classe que o Fábio falou. Muito interessante, muito legal mesmo. E assim, tem coisas na série que eles preveem ali, né? Que o pessoal daquela época, do fim do século XIX, previa que ia acontecer, que vai acontecer 100 anos depois no advento da Premier League, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito interessante, sabe? Tipo, é uma coisa que vale a pena. Se gosta de futebol, especialmente se gosta de futebol inglês, acho que vale muito a pena. E
Sinceramente, eu gostei muito do material do site do Guarani para pesquisa. Achei muito didático, muito completo, tem de década a década, assim, sabe? Então achei o site do Guarani bem interessante, então, portanto, para o curioso de futebol e que quer, obviamente, uma leitura mais aprofundada de tudo que a gente falou aqui, recomendo o site do Guarani, sinceramente. Eu gostei bastante. E isso Pronto. parece banal, Então, mas nesse não é não, porque não é todo clube que facilita o acesso à história, sabe? A maior parte. Tem muito clube sim, que ignora isso, né? O acesso de leitura à história, de conhecimento e tal. sim, sem sombra de dúvidas. Realmente não são todos os times, e ainda mais times do interior de São Paulo, o interior do Brasil como um todo, que não gozam da mesma infraestrutura que os grandes clubes têm. Não, claro, não dizendo que o Guarani não seja grande, mas há Uhum, uma dificuldade muito maior em manter um centro, um arquivo, uma uhum. memória de um clube. E realmente o Guarani está de parabéns por manter pelo menos e disponibilizar um pouco da história do clube, que é realmente fascinante, como aqui podemos ver. Bem, a minha dica cultural, eu sempre tento trazer alguma coisa relacionada ao tema do episódio, infelizmente neste caso eu não vou conseguir, então assim, uma das minhas dicas culturais, são duas, vá a Campinas, curta a cidade, conhece a cidade, se você não conhece, vá a Campinas, para quem é de São Paulo, pô, é uma horinha de busão, pega um Conheço os cometinho dois ali, estádios, né, Fábio? Eu conheço o pô, Brinco de Ouro e o Moisés Lucarelli ficam na mesma rua, praticamente. e neste caso, como o episódio do Guarani, assim, o Zé Zucarelli vai depois. Primeiro vai ao Brinco Exatamente. Mas dá pra e ir no vai lá mesmo dia, prestigiar. né? Aliás, eu tô puxando a sardinha pro Guarani, deixa eu puxar a sardinha pra eles, coitado. Vai lá, prestigia o Guarani. E a minha outra dica cultural, como é um tema relacionado a futebol, não poderia ser diferente. Vou recomendar um filme que eu sei que eu nunca recomendei aqui, porque é, putz, milênios que eu não vi esse filme, eu vi recentemente. Foi um filme que eu tenho certeza que o Danilo deve ter visto na mesma época que eu, quando éramos jovens, que foi o filme em inglês, o Green Street Elite, Ah, muito ou bom. em português, Hooligans, o clássico com Uhum. Elijah Wood, o mais vulgarmente conhecido como Frodo do Senhor dos Anéis. Puta, esse filme era da hora demais quando era garoto. Eu gosto do Ash Ram Mostrava. por conta disso, por conta desse filme. Pô, aquilo não vou mentir que me fez influenciar muito o meu gosto pelo West Ham, mas quando o Tevez saiu do Corinthians e o Mascherano também saiu, eles foram direto pro West Ham. Foi a primeira vez que eu ouvi falar daquele clube de futebol, e aí foi um, assim, como até hoje eu sou apaixonado pelo Tevez, não tinha como não. Beleza, vai, Fê, que vou ver, vou gostar desse clube aí, Uhum. só porque o Tevez tá. Depois, claro, evidentemente viu os hooligans e pronto. Aí não tinha como não ser diferente. Tive essa oportunidade de estar no falecido estádio do West Ham, antes de eles mudarem para o estádio olímpico, o Bowling Ground. Uhum. Cara, era um bairro bem operário mesmo, assim. Você vê que é o povão londrino, o real povo londrino, que você vê, mano, gente. Você vê o branco proletário, o negro imigrante, o que já é agora, evidentemente, britânico, os povos imigrantes que foram para lá, provenientes das ex-colônias britânicas. Cara, foi muito da hora ver a real Londres, não Uhum. foi ver a Londres que a galera fica vendo lá, vai pro Palácio de Buckingham, vai pro Big Ben. Não, aquilo lá era Londres de verdade. Eu Puta, achei, foi muito. eu achei que o estádio chamasse Upton Park, não? É um bairro, será? É que tem um negócio, até entra aqui para ver se quiser, mas é tipo, tem o nome e tem o apelido, Ah, vamos dizer entendi, assim, né? entendi. É igual, sei lá, o Paulo Machado e Sim. o Maracanã, o Maracanã não, o Pacaembu. Aham, aham. Era Cícero coisa do Pompeu de gênero. Toledo, É que Morumbi, agora etc. exatamente, aqui ó. O antigo estádio do West Ham é conhecido como Bowling Ground, conhecido geralmente como Upton Park. Aí é aquela coisa, Uhum, um é nome e o entendi. outro é apelido deles mesmo. Legal, não sabia. Danilo, quer palavras finais, considerações finais, alguma coisa queira dizer? É só isso, pessoal. Espero que gostem do episódio. E considerações finais, sempre curtam o episódio, compartilhem.
Se inscrevam, é importante se inscrever, porque a gente tem que chegar numa meta ali de 500 para conseguir começar a ganhar dinheiro, né, com o YouTube. Eh, Compartilhem, né, enviem o episódio para todo mundo. A gente tá desde que a gente entrou aqui no estúdio da Blick, a gente deu uma crescida, assim, na média de episódios, de plays, né, de reproduções. Aumentou o público, a gente ganhou seguidores e tudo mais, então, tipo, tá bem legal. Vamos melhorar ainda mais, estamos com bastante planejamentos de ações e tal, para melhorar. E é isso. Inclusive, fica já aqui um breaking news que estamos criando o Apoia-se. Portanto, vocês podem terão outras maneiras também de ajudar, de participar e tudo mais. E é isso. Da minha parte, beijos e abraços. É isso, pessoal. Como vocês veem, a gente faz isso aqui porque gostamos. Na prática, a gente não tem um retorno financeiro com relação a isso. Então, mesmo assim, como o Daniel já adiantou, vamos ter o apoio e tudo mais, mas mesmo que você não possa, mesmo não queira, tá tudo bem, contribuir de alguma maneira financeiramente, ajudando, compartilhando, dando um like, para nós já é muito gratificante saber que nós temos um trabalho que está sendo reconhecido por parte da audiência. E como sempre, estamos disponíveis em todas as plataformas, em todos os tocadores de podcast por aí, mundo afora. E, claro, sugestões, críticas, ou até mesmo convites para o almoço de domingo com a família, estamos aí também, galera. Um grande abraço e até a próxima semana. Só aí, abraço.